E aí, pessoal, excepcional vídeo para vocês. Vamos para mais um tema importante aqui sobre mercado imobiliário para o nosso canal Educação Imobiliária. O assunto de hoje é o seguinte, gente: desistência após a proposta assinada. Por que eu estou trazendo esse assunto? Primeiro, porque ele é muito importante, né? Segundo, porque é uma dúvida recorrente tanto dos clientes que vão assinar uma proposta, quanto dos proprietários que assinaram, né, ou que estão recebendo muitas propostas e precisam entender que segurança eles estão tendo. E o quanto isso é importante. E caso haja desistência, o quanto é grave e o quanto você pode ser punido por isso. Tá bom? Então a gente vai resumir aqui para vocês, ó. Já vou reproduzir a tela aqui para vocês irem seguindo aqui, tá? Desistência após a proposta assinada. O que diz a lei? Direitos, multas e consequências para o comprador, vendedor, imobiliária e Código Civil. A gente vai até entender o Código Civil em relação a isso aí. A gente vai ter 4 etapas aqui que eu vou explicar para vocês. A proposta escrita, negociação e aceite dessa proposta, assinatura da proposta e contrato e depois o pagamento de sinal, que é uma coisa também que gera muitas dúvidas, que é conhecido também como ARAS, né? Ou ARRAS, porque tem 2 R, eu não sei como é que pronuncia direitinho. Mas vamos então entender aqui, ó, gente. Nessa apresentação eu vou começar falando sobre a proposta assinada e ela tem força de lei e por quê, tá? O Código Civil Brasileiro defende a proposta quando ela é assinada pelo artigo 427, né? Que é a proposta, ela obriga as partes a cumprirem quando ela é aceita por outras partes. Para você que faz e assina e para quem aceita a proposta e assina, é obrigado a cumprir ela dentro deste código do artigo 427, tá bom? E aí existe aqui, ó, até coloquei aqui, ó, a proposta de contrato obriga os proponentes, se o contrário não resultar nos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. O que isso quer dizer? Que só existe 3 opções para você não cumprir uma proposta. E eu vou explicar as 3 opções. Aqui, ó, o texto diz, né, que isso está dentro do artigo, tá? Os termos dela, ou seja, se na própria proposta você colocar um termo a qual invalida essa proposta por algum motivo, exemplo, se essa proposta for assinada pelas 2 as partes, mas não houver um pagamento de sinal em 24 horas, essa proposta não tem mais validade. Ou seja, para você que está fazendo, ela não terá mais validade e você poderá não cumprir mais ela se houver atraso no pagamento do sinal. Só para vocês terem um exemplo aqui, tá? Ou se você colocar, você assina uma proposta, o comprador assina uma proposta, a imobiliária coloca lá e o proprietário tem um prazo de aceitar ela até 24 horas, amanhã, tal hora da tarde. Se vencer aquele prazo, o comprador está livre, desimpedido, para seguir para outro negócio sem pagamento de multa, mesmo depois que ele assinou, caso não haja esse cumprimento. Isso significa termos dela, tá? E aí vai ter outra opção, da natureza do negócio. Esse exemplo é caso você esteja negociando um produto que tem uma natureza diferente. No caso do imóvel não tem como isso acontecer, mas eu vou dar um exemplo. A natureza de um negócio de vendas de passagens aéreas. Os preços oscilam. Por quê? Porque, né, as empresas de aviação elas mudam o tempo todo ali de acordo com as cadeiras disponíveis, o frete do negócio, o custo de gasolina. Então, tanto é quando você vai pesquisar, em 1 minuto está um preço, se você demorar para o final da tarde já está outro preço. Ou, por exemplo, se você for comprar peixe fresco na feira, nem sempre o peixe vai estar o mesmo preço. Pode ser que ele mude o tempo todo, é igual feira, né? O preço muda de acordo com a hora. Então, a natureza deste produto específico, ele já por si só diz que não tem como você prefixar um preço por muito tempo, um prazo longo. Mas isso não se enquadra no imóvel. Eu só estou explicando para vocês esse termo jurídico porque eu sei, né, que existe essa regra e aí eu tenho que falar dessa regra. E a terceira regra é circunstâncias do caso, né? Se você, por exemplo, mandar assim, ó, quero comprar esse imóvel por 700 mil, tá? E coloca lá a proposta e assina e manda para o proprietário. O proprietário não responde, passa dias, meses, semanas. E aí você vai comprar outro imóvel porque senão não houve retorno. Aí o proprietário vai falar, aceito. Ou seja, houve uma circunstância do caso que ele não respondeu você a tempo e você adquiriu outro imóvel. Aí nesse caso, você que fez a proposta está livre para poder seguir para outro negócio.
Outro exemplo também, não é o exemplo aqui de imóveis, mas eu vou falar para vocês, né? De você falar que quer comprar, alguém fez um anúncio de internet, vou vender essa TV por R$ 1.000. E aí você anuncia, o proprietário ali da TV anuncia e manda para aquele cliente ali no WhatsApp, você quer comprar essa TV por R$ 1.000? Aí o cliente visualiza, só que ele não responde, passa uma semana e ele fala, quero. Neste caso, não existia um negócio ali, porque a circunstância do caso foi o tempo, ele já vendeu para outro e você não deu resposta no mesmo tempo. Então são apenas essas 3 opções que faz com que você desfaça uma proposta sem pagamento de multa. E agora a gente vai entender como que funcionam as multas se você desistir, tá certo? No contrato, isso eu estou falando de proposta, tá? No contrato de compra e venda ele fica ainda mais grave. Depois que você assina, as partes assinam, qualquer desistência que houver, ele caracteriza inadimplemento contratual, ou seja, é uma quebra de contrato e está sujeito a outras infrações. Então, sujeito a multa, indenização privativas ou prevista dentro do contrato, ou danos morais, né? Isso tudo, normalmente, para o mercado imobiliário, depois que você assina um contrato, no próprio contrato está escrito quais são as multas, né? Mesmo que não esteja escrita, se você, por exemplo, assina um contrato e você não cumpre, não entrega as chaves, no final das contas você fala, não quero mais, na hora do pagamento não quero, mas assinou um contrato, ou na hora de passar a escritura você não quer passar, mas você já assinou um contrato que tem a mesma força de escritura pública, e você não quer passar a posse do imóvel, no caso do proprietário, ou você não quer pegar a posse do imóvel porque você desistiu do negócio. Depois que assina o contrato, além de pagamento de multas e comissões do corretor, você ainda pode ser processado para pagar danos morais e outros custos que a pessoa que não desistiu teve de prejuízo por conta da sua desistência. Então, o contrato ainda fica mais grave e os valores, né, e essas multas, e esse custo que você vai ter, esse prejuízo ainda é maior. Tá? Indo para a segunda parte aqui da nossa apresentação, a lei mais importante sobre o sinal, né, o ARAS, tá? Quem desiste perde o sinal ou paga em dobro, porque existem 2 situações que a gente sempre coloca na proposta, né? A maioria das imobiliárias coloca assim: se o comprador ele fez a proposta, ele faz o sinal para a imobiliária, que é para ela dar segurança ao negócio, ela segura aquele valor, aquele sinal de reserva. Se o comprador desistir, ele perde o sinal. Se o proprietário desistir, aí ele paga o sinal em dobro, entendeu? Porque ele aceitou aquela proposta, a pessoa fez o sinal, só que ela vai pegar o sinal de volta e vai pagar ainda mais 10, tá bom? Então, por isso que é o sinal em dobro. Porque se o proprietário só tem que pagar o sinal, a imobiliária devolve o sinal e a pessoa fica no 0 a 0. Quem comprou, quem está comprando e fez a proposta e não desistiu, precisa ser ressarcido de um prejuízo, que seria esse sinal em dobro. O sinal, que é dele, mais o outro valor do sinal. Tá? E aqui eu expliquei aqui, gente, ó, coloquei na apresentação. Código Civil do artigo 417. O que são aras, né? Esse sinal aí que todo mundo coloca, as imobiliárias. O sinal não é uma reserva que se pode pedir de volta. É uma garantia legal com consequências claras para quem desistir. Só é devolvido de volta sem pagamento de multa ou juros se houver uma cláusula na proposta a qual fala que nessa situação será devolvido o sinal sem custo, sem multa, que é o que a gente sempre coloca. Nós aqui da Kaiser Imóveis sempre colocamos essa cláusula em todas as propostas. E aí existem várias regras, né? Se o comprador faz a proposta e a gente coloca o documento do imóvel vai ter que ser averiguado. Se tiver qualquer problema no imóvel que impeça a negociação, o negócio será desfeito sem pagamento de multa para as partes. Por quê? Pode haver um problema de documentação nesse imóvel que nenhuma das partes tem culpa, não houve desistência, houve impedimento por força maior. Isso a gente coloca na nossa proposta e várias outras imobiliárias também. Aí tem o outro Código Civil, o artigo 418, que é sobre comprador desiste. Como que funciona a multa do comprador quando ele desiste? Ele perde o sinal, né, integralmente, o comprador, e ele ainda não tem o direito da devolução, né? Ou seja, ele não recebe, ele perde ali, e o valor fica a parte prejudicada, ou seja, fica para o proprietário. Aí eu coloquei aqui uma sublegenda: se a parte que deu aras não executar o contrato, poderá a outra tê-las para si. Isso aqui é uma frase que está dentro do artigo, eu coloquei aqui exatamente como está lá. Tá bom? E aí tem o Código Civil, artigo 419, que fala sobre quando o vendedor desiste. Quando o vendedor desiste, ele devolve o dobro do sinal, porque ele devolve o sinal, por exemplo, 10 mil mais 10 mil. Tá? É obrigado a devolver o valor em dobro, mas
possível indenização por perdas e danos. Então pode acontecer aquilo que eu falei para vocês, perdas e danos. Vou dar um exemplo, tá? Isso aqui aí vai ocorrer muito uma situação de jurisprudência. Quem entende um pouco de jurídico vai entender. Jurisprudência é quando existiu um caso a qual o juiz deu causa ganha para uma determinada situação, mesmo que não estava na lei. Então vou dar um exemplo. Você é comprador, o vendedor desistiu. Você tinha um negócio que você ia fazer e você deu um sinal lá porque já tá, ou seja, o proprietário deu sinal já em um negócio porque ele confiou na sua proposta. Assinei a proposta, peguei o sinal, consegui amarrar outro negócio lá. Se você desiste, esse proprietário automaticamente no negócio, ele pode ser prejudicado no outro. Por quê? Porque ele também vai ter que pagar uma multa lá. Então ele pode processar você, pegar o seu sinal e ainda cobrar uma multa por danos morais, que é os 10 mil que ele perdeu lá. Um exemplo, tá, gente, que eu tô dando. Isso não está na lei, mas existem jurisprudências que fez com que isso acontecesse anteriormente. E o advogado desse proprietário pode usar essa jurisprudência para conseguir também um resultado positivo em um processo jurídico, tá? Calma que eu não sou advogado, só estou passando para vocês o que normalmente acontece no mercado imobiliário. Então, quem é advogado vai saber muito mais que eu se dá para fazer isso ou não e quais são as chances disso acontecer. Isso sobre jurisprudência. O restante do fato está na lei, tem que cumprir, tá bom? Agora a gente vai para a parte aqui, ó. A comissão da imobiliária. Beleza. O proprietário desistiu, ele paga o sinal em dobro. Devolve o sinal e paga mais o sinal, um valor do sinal para o comprador. O comprador desistiu, ele perde o sinal. E a imobiliária, onde é que fica? É aí que entra a maior dúvida de muitas pessoas. O comprador acha que ele só vai pagar os 10 mil ali para o proprietário, perdeu o sinal e vida que segue. Ou o proprietário vou desistir e sem problemas, eu pago o sinal em dobro. Tá aqui 10 mil do sinal e tá aqui mais 10 mil do meu bolso. E ele esquece que tem imobiliária. E a gente vai para essa lei aqui, ó. O que a maioria não sabe. A comissão da imobiliária ela é devida mesmo com a desistência. Conforme o Código Civil, artigo 722 a 729, contrato de corretagem, ou seja, especificamente para o mercado imobiliário, o direito à comissão do corretor, o corretor tem direito à comissão quando o negócio foi intermediado e as partes chegaram a um acordo. Ou seja, se houve uma negociação, se hoje houve ali um fechamento de negócio, você aceita esse valor, esse caso, a partir daí, o corretor já tem que receber. Mesmo que haja desistência na proposta, mesmo que haja desistência no contrato e mesmo que as duas partes não queiram mais fazer o negócio. O corretor já fez o trabalho dele, então ele tem que receber a comissão dele, tá? Até tem aqui, ó, a frase do artigo, tá, gente? Artigo 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Jonatas, e se acontecer de eu nem assinei contrato, eu só assinei uma proposta. Então, na proposta já está firmado o negócio, entendeu? O trabalho do corretor termina no acordo, ou seja, não precisa ser assinar um contrato. Teve um acordo, teve uma desistência posterior a esse acordo, então a comissão não pode ser cancelada, tá certo? O que acontece então, só para a gente entender aqui para cada parte, né? Comprador, se ele desistir, perde o sinal, artigo 418, pode responder por perdas e danos, artigo 420, e paga a comissão da imobiliária, artigo 725. Vendedor, se ele desistir, devolve o sinal em dobro, artigo 419, pode responder por perdas e danos, artigo 420, e paga a comissão da imobiliária, artigo 725, tá certo? O Código Civil do artigo 420 é indenização suplementar. Além do sinal, a parte prejudicada pode exigir indenização adicional se o prejuízo real for maior, desde que previsto no contrato. Então, essa parte, ela não precisa de jurisprudência se ela tiver no contrato. Vou dar um exemplo. Quando a gente normalmente assina um contrato que é vendido por porteira fechada, mobiliário, essas coisas, nós colocamos lá o inventário todo do imóvel e lá está escrito que se houver falta dessa mobília, o proprietário terá que pagar um móvel, né? Uma mobília ali igual, do mesma marca, nas mesmas condições, ou, se não, o valor integral, mais danos morais. Por que danos morais, gente? Porque vai gerar custos. Se o comprador tiver que esperar essa mobília nova chegar, ele vai ficar sem um fogão, ele vai ter que ter custos para poder fazer uma refeição. Então, tudo isso gera multas. Se ele tiver que comprar uma TV nova, essa TV vai demorar para chegar aqui. Tem custos que ele pode ter para poder fazer uma montagem de um móvel. Tudo isso gera custos
tudo isso gera danos morais, tá bom? Conclusão então, só para vocês entenderem aqui, ó. O negócio imobiliário tem peso legal desde o primeiro acordo. Proposta aceita é igual a obrigação legal. Artigo 427. Não é só uma intenção, tem força jurídica. E tem muita gente, proprietário, que acha que isso não vale. Comprador também. E tem corretor que também acha que isso aqui não funciona. Sabe qual é o corretor que acha que isso aqui não funciona? O corretor que quer derrubar a venda do coleguinha para vender para aquele cliente. Então você que é comprador, você vai estar ali assinando uma propostinha e tem um corretor que está te pressionando para comprar outro imóvel que ele diz que é melhor do que você fez. Aí ele vai falar, não, isso aí não funciona. Eles fazem isso aí para prender você, para te segurar, mas pode comprar que não dá nada. Esse corretor, ele não está respeitando a lei. Inclusive, se ele te induzir a fazer isso, se você assinar, quando houver o processo e você falar, não, mas eu só segui a orientação de outro corretor, ele pode ser punido pelo CRES, tá? Isso aí se chama falta de ética profissional, ele pode ser responsabilizado por isso, com punição de multa e cassação do CRES dele. Então toma cuidado com isso aí, tá? O corretor também que tá assistindo aí é novato, tá indo na aventura aí de outras pessoas que falou, toma cuidado com isso. Tem um sinal dado, que é igual a risco real para quem desistir. Então o artigo 418, 419, ele obriga, né, essa perda do sinal ou esse pagamento em dobro do sinal. E a comissão do corretor, que ela é intacta. Ela não pode simplesmente deixar de existir porque o negócio, as duas partes existiu. Tem proprietário e tem comprador que confunde muito. Não, mas tanto eu quanto ele quer desistir do negócio. Então o negócio não foi concluído. Então o corretor não precisa receber a comissão. Precisa, sabe por quê? Porque o corretor saiu, ele te mostrou o apartamento, ele tirou suas dúvidas, ele fez toda a negociação com o proprietário, ele fez a visita com você, formou um documento, tirou toda a matrícula do imóvel, ele procurou todos os problemas e soluções para viabilizar, todo mundo concordou e aí depois simplesmente vai desistir? Ele trabalhou de graça? Por isso que existe o CRES. O CRES existe para cobrar o que é justo das duas partes, tá? E aí a gente vai entrar num outro ponto que não está aqui nessa apresentação, mas eu quero falar, que é o seguinte: tem muita gente que fala, Jonatas, tudo bem, tudo isso aí tá certo, então vou tomar muito cuidado, vou assinar uma proposta, vou pensar bem, vou analisar para mim não ter que desistir depois. E quando eu não assino nem proposta? Quando eu entro no imóvel, o cliente, o proprietário, o corretor me mostrou, mas eu nem assinei. Se você não comprar esse imóvel que o corretor mostrou, você não tem obrigação nenhuma. Ele está ali mostrando para vários clientes. O problema ocorre que você não assinou uma proposta com o corretor Jonatas, mas aí você depois entrou no mesmo imóvel com outro corretor João, e aí quer assinar uma proposta com o corretor João. Se o corretor Jonatas fica sabendo, entendeu? Ele vai lá e pode processar você e o outro corretor, porque ele foi o primeiro a indicar, a solucionar, a juntar as partes, a apresentar você para o imóvel e falar de você para o proprietário. Vou dar um exemplo aqui básico. Teve um cliente nosso, proprietário de imóvel, bem leigo, ele não entendia muito, né? Mas tem muito conhecimento na Praia Grande, tem muito network. Um corretor foi lá e falou assim, fulano, tem um cliente para você, para o seu apartamento, só que ele quer fechar em X valor. Ele nem precisa ver porque ele já conhece o prédio. Ah, não, para mim não dá esse preço aí e tal, tá muito baixo. Não, mas é uma briga ali e tal, 20 mil, 40 mil, 50 mil. No final das contas, não fechou o número, porque tinha que pagar 50 mil de comissão pro corretor. Aí, beleza, desistiram do negócio, não foi para frente, nem uma parte, o comprador não foi visitar o imóvel, o corretor deixou para lá e ficou por isso mesmo. Passou umas 2 semanas, o proprietário encontrou esse pessoa que estava interessada no apartamento em um evento, os dois se conheceram pessoalmente, comentaram sobre o negócio, e aí ele, beleza, vou vender. Já passou 2 semanas, né? Não deu certo, o corretor não se esforçou para negociar nada e tal. E aí fechou no número lá com essa pessoa. Só que aí o corretor ficou sabendo. E, gente, magicamente o corretor vai ficar sabendo. Eu não vou nem explicar para você como foi, porque isso aqui é carta na nossa manga que eu jamais vou falar. Entendeu? O corretor vai ficar sabendo. Por algum motivo ele vai. Então fique esperto, não dá para enganar para sempre todo mundo, tá? Aí o que aconteceu? Ele foi, fechou um negócio ali, estava em vias de assinar contrato e tal, assinou uma proposta formal, assinou depois o contrato. Quando foi fazer o pagamento, o corretor descobriu, e aí ele nem falou nada. O corretor só falou, advogado. E-mail formal para as duas partes, falando que eu tinha apresentado o primeiro imóvel, tal. Aí essa pessoa que era o proprietário, que me conhece, veio desesperado. Porque ele não sabia onde ele tinha se metido, ele não tinha noção disso aqui que eu estou explicando para vocês. Jonatas, e agora o que eu faço? Tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu falei, primeira coisa que eu quero te falar para você. Por que você não seguiu o negócio com o corretor depois que você estava com a... Você não sabia que poderia ser o mesmo? Não, então, eu sabia, mas ele nem levou o cliente lá, pô, não sabia que, tipo, ele não fez o trabalho dele todo. Eu falei, não, ele fez sim. E a pessoa se interessou. Qual foi a diferença de números que vocês fecharam? No final das contas,
Ele conseguiu vender para a pessoa lá pessoalmente mais do que o corretor tinha colocado. Ou seja, ainda dava para ele pagar a comissão do corretor. E ele foi ali ser esperto, mas sem saber do risco, sem saber do grau de punição. Eu falei para ele, ó, sinto muito, você vai ter que pagar o corretor. Seja na frente de um juiz, ou seja, em um acordo extraoficial, que eu te aconselho a fazer o acordo extraoficial para não ter que gerar custos com advogado, danos morais, o corretor pode até cobrar mais coisas. E eu falei para ele, e não faça mais isso. Agora você tá ciente. Se fosse eu, inclusive, que tivesse feito isso, eu já quebraria a confiança com você. Porque eu ia fazer a mesma coisa. O corretor não trabalha de graça. Aí, só para vocês terem uma noção que isso também pode acontecer. Outra coisa também que pode acontecer é, quando você fica visitando o mesmo imóvel com mais de um corretor. Toma cuidado com isso, muita gente não fala sobre isso, talvez eu traga um vídeo só sobre isso. Mas não visite o mesmo imóvel com o mesmo corretor, com vários corretores, e não tente ficar negociando o mesmo imóvel com vários corretores. Isso dá problema, porque você está fazendo leilão com corretores. Se o proprietário ficar sabendo, você perde o imóvel. Se for investidor, você perde o imóvel. Se os corretores ficarem sabendo, eles processam. Então existem várias coisas que podem acontecer se você ficar tentando ser o esperto que vai negociar o melhor preço com o melhor corretor. Entendeu? Se você quer ter um bom negócio e você quer que seja um negócio saudável e justo para você, procure o corretor correto que você confie e siga os conselhos dele até o final. É muito melhor você conseguir um negócio que às vezes você acha que vai economizar 20 mil, mas não vai ter um processo, entendeu? Tendo que pagar até uma multa maior do que você pagaria uma comissão, por exemplo, do que às vezes você querer ali ganhar uma vantagem e não dar certo. Uma coisa que acontece muito aqui na Praia Grande é que na Praia Grande existem muitos investidores, tá? E os investidores conhecem muitos corretores. E os investidores não querem se queimar com esses corretores, porque às vezes ele vai fazer uma venda para você, que é o comprador, você vai passar ali para comprar direto com ele, porque acha que vai economizar a comissão, só que esse investidor tem mais dezenas de imóveis, e ele sabe que vai precisar desse e de outros corretores para vender os outros. Então, às vezes, o investidor ele vai falar para você, como a gente sabe que acontece muito, de esse cliente entrar dentro de um imóvel de investidor, descobrir qual é o investidor e tentar falar direto. O investidor fala assim, ó, eu não vendo para particular, eu só vendo com corretor. Qual foi o corretor que você mostrou? E aí você é obrigado a voltar com esse corretor. Eu ainda vou trazer uma história bem particular aqui que aconteceu com um cliente nosso, que foi no meu escritório, pedi assessoria gratuita, eu arrumei todo o negócio para ele, mandei o imóvel, mandei os vídeos, ele falou que não era importante, depois foi comprar com o outro. Mas eu vou trazer essa história depois para vocês terem noção. Tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo, porque diz ele, quando for no meu escritório, que acompanha meus vídeos, que era meu fã, e mesmo assim deu essa punhalada pelas minhas costas. Mas eu nem senti, sabe por que eu não senti? Porque um negócio desse não vai fazer falta para mim. Eu prefiro que a pessoa nem faça negócio comigo. Eu quero pessoas idôneas, pessoas honestas e que respeitam o meu trabalho. Se for para querer ser esperto, nem chama. Vai ser esperto com outro esperto. Porque eu não quero ser esperto. Eu quero fazer o que é certo e o que é justo. Tá bom? Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve no canal. Esse canal eu vou focar nesse tipo de assunto para clarear mais aí a mente de vocês e ajudar no conhecimento do mercado imobiliário, para que a minha profissão seja mais valorizada e também você seja melhor tratado, tenha um melhor negócio possível. E eu acredito que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tá bom? Se você quer procurar imóveis para comprar, não se esqueça, eu tenho um canal só sobre imóveis. Você coloca aí corretor Jonatas Pires corretor, imóveis Praia Grande, alguma coisa assim vai aparecer. Ou você clica aqui na descrição do vídeo, vai estar o link do meu canal. E alguns vídeos desse canal, aqui embaixo vai estar o canal Educação Imobiliária e Jonatas Pires compartilhado em conjunto, para que todo mundo veja e ajude esse vídeo a chegar mais longe. Tá bom? Deixa seu comentário aqui o que você acha de tudo isso, se você acha que existe a lei, mas você não concorda, que é muito normal isso acontecer, né? Nem todo mundo concorda com as leis do Brasil. Eu também não concordo com todas as leis do Brasil, mas temos que respeitar. E conte também alguma coisa que aconteceu aí, de alguma negociação sua que deu algum tipo de problema, que aí talvez eu responda alguns comentários aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.